Bom dia, irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje, a nossa terceira lição, onde nós estaremos então meditando na palavra do Senhor no livro de Apocalipse, o capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Então nós estaremos fazendo a leitura da palavra. Quero convidar você, querido e amado, aí aonde você está, ler a sua Bíblia juntamente conosco. Então diz assim a palavra: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Querido, vamos orar. É sempre importante, ao ler a palavra, pedir orientação do Espírito Santo. Oremos. Querido e amado Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Essa palavra que é viva, que é santa, que é eficaz. Abençoa cada irmão, cada pessoa, Pai, que está lendo a Tua palavra nesta hora. Visita com o Teu Espírito, ó Pai. Dá a nós, Pai querido, o entendimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Queridos e amados, o tema da nossa lição hoje, Éfeso, lembra e volta. E está baseado no versículo 5, o qual nós já podemos ler. Então a palavra do Senhor mostra para nós esta verdade. Lembra-te e volta. Versículo de número 5, o qual nós já fizemos a leitura. É o tema da nossa lição, falando então sobre Éfeso. E a palavra do Senhor traz para nós esta verdade. Queridos, nós queremos nesse momento estar apresentando para os irmãos, trazendo um vídeo que vai falar um pouquinho sobre a primeira igreja do Apocalipse. Então nós estaremos apresentando esse vídeo, que é muito importante para que nós possamos estar vendo sobre essa igreja. Veremos o vídeo agora. Olá, sou Joaquim na Turquia. Neste dia de pandemia, a gente não pode visitar os lugares bíblicos. Por isso eu decidi preparar um vídeo que dá informações gerais sobre Patmos e as 7 cidades que receberam o Apocalipse no século I. Espero que seja útil para quem quiser conhecer os lugares bíblicos. Quando terminar a pandemia, a gente vai voltar para as cidades bíblicas e fazer novos vídeos. Até logo! No mar Mediterrâneo Oriental estão as terras onde o cristianismo nasceu. Entre tantos lugares bíblicos, podemos citar o Monte Ararat.
Jerusalém, Antioquia da Síria e Tarso, onde Paulo nasceu. A oeste desta área, entre a Turquia e a Grécia atual, existe uma ilha grega, é a ilha de Patmos. Hoje Patmos tem 3.000 habitantes que moram principalmente em 3 povoados. O povoado de Skala é o porto da ilha. Entre os 3 povoados, Hora é o favorito dos turistas. A maioria dos visitantes prefere ver 2 monumentos principais de Patmos: o Mosteiro Ortodoxo de São João o Teólogo e a Gruta do Apocalipse, de acordo com a tradição em que João recebeu a revelação de Jesus Cristo. Assim está escrito no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Assim começou a viagem histórica do Apocalipse. A primeira parada da carta bíblica foi a capital e maior cidade da Ásia Romana, Éfeso. Hoje é um grande museu ao ar livre. Entre tantos monumentos, os principais são o Grande Teatro e a Biblioteca de Celso. Éfeso é citada várias vezes na Bíblia e foi a casa de Paulo por 3 anos. A segunda parada do Apocalipse foi Esmirna, outra cidade importante na Ásia Romana. Da cidade bíblica, hoje apenas a ágora. Queridos e amados, na próxima semana nós estaremos trabalhando também Esmirna. Então a gente sentiu o desejo de estar compartilhando com os irmãos esse vídeo, em especial falando sobre Patmos e falando também sobre a igreja de Éfeso, né? Que é o nosso tema hoje. Então, queridos, é bastante importante nós meditarmos na palavra e em especial também a gente poder meditar e ver, né, esses ensinamentos assim tão preciosos para nós. A igreja de Éfeso, uma igreja que nós já temos tido assim algumas meditações sobre ela, a igreja que tem assim bastante dificuldade, né? Mas também existiu alguns elogios nessa igreja. E a palavra do Senhor mostra para nós no primeiro ponto nosso, falando então sobre a cidade de Éfeso. Éfeso significa desejado, né? E é a cidade portuária, é a cidade onde também nós encontramos nessa cidade uma cidade rica, uma cidade histórica, uma cidade religiosa, uma cidade comercial, por ser uma cidade portuária, uma cidade próspera. Naquela época, uma cidade feliz, como diz o texto sagrado, também mostra para nós,
era uma cidade feliz naquele momento. Nós vemos então que a Igreja de Cristo, ela sempre será adversa ao mundo e seus regimes políticos, ideológicos, vícios e pecados. Então nós vemos que a Igreja de Cristo, ela sempre se coloca de maneira contrária, muitas vezes, à questão política, às questões ideológicas, aos vícios e ao pecado. Naquele tempo não era diferente. A igreja também fazia a diferença naquele lugar. Se nós trazermos isso para os nossos dias hoje, nós vemos também que a igreja, nos nossos dias também, muitas vezes ela não concorda com a questão política, com a questão ideológica e trabalha contra os vícios e, em especial, contra o pecado, que tem desviado as pessoas do caminho de Deus. Então, nessa época, também acontecia isso. E no primeiro século, era a cidade portuária, conforme nós já falamos, utilizada por Roma como centro administrativo e para a confecção de artigos religiosos. No livro de Atos, capítulo 19, versículos 24, versículos 31, versículo 38, então ele mostra para nós que ali existiam alguns ourives que eles faziam então imagens da deusa Diana, né? E eles vendiam, eles ganhavam muito dinheiro e na verdade tinha outros deuses também ali naquele lugar. E existia ali o templo onde poderia colocar de 24 mil a 25 mil pessoas dentro desse templo. Ali se encontrava então o templo dedicado a Artemis ou Diana e um teatro que comportava 24 mil a 25 mil pessoas nesse lugar, conforme nós pudemos ver até no vídeo que foi exibido. E tanto Artemis ou Diana, ele está a mesma Diana, né, dentro desse relacionamento que as pessoas usavam naquele tempo. Então os gregos utilizavam mais o nome Artemis. E então para o povo romano eles associaram mais então a questão ao nome Diana. Mas tanto Artemis como Diana está dentro do mesmo propósito, no sentido assim da vida e idolatria, né, dessas dedicações que as pessoas tinham ali. E os ourives ganhavam muito dinheiro realizando então essas imagens. Nós podemos ver que duas características que ressaltam a difícil realidade para a Igreja de Cristo naquele lugar. E as características eram a idolatria e a imoralidade, né? Então, a idolatria daquele lugar e a imoralidade. Então, quando nós olhamos, nós vemos que era uma igreja que ela tinha então essa dificuldade e precisava ser trabalhada por Deus através então do Espírito Santo do Senhor. Então nós podemos notar que diante da idolatria, da imoralidade, nós temos mostra para nós que tinha 3 pastores que pastorearam esta igreja. Primeiro, o apóstolo Paulo, né, que foi aquela pessoa que em 2 viagens missionárias dele, ele esteve nesse local, inclusive escreveu, né, a carta aos Efésios, né, tratando então sobre essa igreja. E ele deixou um dos seus filhos na fé, chamado Timóteo. Timóteo então pastoreou também essa igreja. E Timóteo foi pastor dessa igreja. E já no final de tudo, nós vemos então o apóstolo João, né? O apóstolo João então também foi pastor dessa igreja. O que eu quero colocar diante disso, que eram pessoas muito firmes nos ensinamentos do Senhor. Por isso eles bateram espiritualmente, falando contra a idolatria, falando contra a imoralidade.
E a questão da idolatria, é interessante nós pensarmos sobre isso, que a idolatria não é só se prostrar diante da imagem, mas a idolatria pode ser tudo aquilo que você coloca na tua vida em primeiro lugar antes de Deus, né? Então, por exemplo, um carro seu pode ser uma idolatria. A questão da família, né? Então são questões assim que precisa ser trabalhado. E ali então eles puderam então tratar sobre essas duas questões difíceis que estavam vivendo, a idolatria e a imoralidade. Segundo ponto fala sobre a identidade de Cristo, né? Então é importante a identidade de Cristo se manifestar ali. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o que eu quero colocar, irmãos, que mais uma vez aqui a palavra de Deus traz para nós em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, trabalhando a respeito do número 7, o número da perfeição. Então ele diz aqui para nós, mostrando sobre as 7 estrelas, os 7 candeeiros. Daí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as 7 igrejas, né? E o número 7 tem acompanhado, né, a vida do cristão. E Deus então estabeleceu também nesse sentido. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Nós também trabalhamos 6 dias, no 7º nós descansamos. É o dia do Senhor, é o dia da adoração. Então há esse relacionamento também a respeito do número 7. Apocalipse capítulo 1, o versículo 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, o versículo 16. Então, ele diz aqui, mostrando sobre as 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, a palavra de Deus, e as 7 estrelas aqui menciona a respeito daqueles que eram os anjos, mensageiros, que pregavam a palavra de Deus. E ele relaciona aqui, dizendo que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, trazendo então a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que nós podemos ver que tanto o livro de Apocalipse, as lições anteriores como essa, que nós estamos estudando hoje, ela nos leva para a pessoa de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Mais uma vez, mencionando a respeito de Cristo. Nós vemos que Osborne, ele escreve também, mostrando que a imagem de andando combina as ideias de preocupação pela igreja e autoridade sobre ela, né? Então, andando, né, a ação do Espírito Santo de Deus traz para nós a respeito da preocupação para com a igreja e a autoridade que Cristo tem sobre ela. Poderíamos dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A autoridade que tem sobre a igreja. Então nós sabemos que existem muitas preocupações também. Em nosso dia a dia, nós estamos vivendo hoje momentos bastante difíceis. E eu tenho colocado aos irmãos que nós devemos continuar firme em oração diante do Senhor. Terceiro ponto, sobre a fidelidade na doutrina. Entendemos que essa igreja é uma igreja fiel na doutrina, porque em especial os pastores que passaram por essa igreja. O apóstolo Paulo, né, com toda a sua cultura e a ação do Espírito Santo na sua vida,
Timóteo também sendo orientado por ele, e o apóstolo João também, aquele que tinha seguido o Senhor Jesus, andado com Cristo, e ele tinha uma comunhão muito íntima para com o Senhor, de tal maneira que Deus então estava sempre presente na sua vida, em especial quando Deus deu essa revelação para ele no livro de Apocalipse. Nós vemos que Cristo, ele faz elogios à igreja de Éfeso. Primeiro, diz que essa igreja é laborosa. Segundo lugar, é a igreja perseverante. Terceiro lugar, não suporta homens maus. Quarto lugar, põe à prova os falsos apóstolos. E quinto lugar, é uma igreja que suporta as provações. Então, ele traz então esse elogio a essa igreja. A fibra da igreja em sua defesa doutrinária e resistência contra os falsos ensinos era realmente admirável. E a expressão final do versículo 3 revela isso para nós. Então, na expressão final do versículo 3, ele diz assim: não te deixastes esmorecer. Então ele diz: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Esmorecer é algo assim importantíssimo, porque diz que a palavra esmorecer é traduzida da palavra grega kopiakes, né? E essa palavra significa desânimo ou cansaço causado por longo período de esforço sacrificial, né? Então era algo assim que é difícil, mas a igreja continuou firme dentro dos propósitos que Deus tinha estabelecido, e ele traz essa palavra. Em quarto lugar, ele diz assim: tenho contra ti algo que era, a igreja tinha também as suas dificuldades. Ele diz: tenho porém contra ti. Então ele diz assim, eu tenho contra ti algo que precisa ser tratado, com o fim de nos aperfeiçoar. Ele, Cristo, ele nos adverte contra o pecado. Então isso significa que, por mais que essa igreja tenha recebido alguns elogios, a igreja também tinha suas dificuldades, e que o pecado tem acompanhado a vida dessa igreja, como tem acompanhado também a nossa vida também. O texto lá de Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, a repreensão a respeito do pecado é feita para os filhos e é feita por Deus, né? E é importantíssimo nesse sentido. Então, o primeiro amor: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Então diz assim que a tristeza, né, que Deus fala aqui a respeito do Espírito, dizendo que você tem abandonado o primeiro amor. O que é o primeiro amor para nós? O primeiro amor é aquele momento que nós entregamos a nossa vida inteiramente a Deus. E no decorrer do dia a dia, da nossa vida, dos nossos afazeres, muitas vezes nós esquecemos isso, né? E acabamos então esquecendo dessa chama viva do Espírito Santo no nosso viver. Se eu perguntar para você nesta manhã, como está a sua vida? Quanto tempo faz que você entregou a sua vida inteiramente a Cristo? As mudanças aconteceram, mas essa chama viva do primeiro amor, da presença do Espírito Santo na tua vida, tem que estar sempre presente. E é sobre isso então que é tratado. Mas o fato é que Éfeso deixou de exercitar a principal, a maior das virtudes, que é o amor. Ela deixou de exercitar isso no dia a dia. E quando nós cristãos deixamos
de exercitar o amor, nós também caímos também nessa dificuldade e desagrada a Deus. O texto lá de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vejam bem, o maior destes é o amor. Então, a própria palavra de Deus diz que Deus é amor, né? Então, o maior de tudo é o amor. Temos que agir de conformidade com a palavra, dentro do amor que Deus tem estabelecido. Qualquer que seja o nosso talento, as nossas obras ou realizações, sem amor, tudo se perde. Nada tem qualquer proveito para Deus. Se você realiza algo que não tem o amor de Deus. O texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 39, ele fala mostrando a respeito dessas verdades. Diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui está resumido os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo. Então ele está resumido aqui para nós. E quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, está relacionado aos primeiros 4 mandamentos, que é a nossa condição diante de Deus, no relacionamento nosso para com Deus. E quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, é os outros 6 mandamentos. Então, 6 mandamentos que vai falar, então, resumidamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mostra para nós que nós temos que ter o relacionamento para com Deus, mas cuidar muito para o relacionamento nosso para com o nosso próximo, para poder exercitar o amor. Amar a Deus é o próximo. Jesus alerta que o amor se esfriará. Então ele traz essa alerta para nós. Quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 20, o livro de Apocalipse, nós podemos associar esse livro também ao Evangelho de Mateus, o capítulo 24, versículos 12 até o versículo 14. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 12 ao versículo 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Então ele diz que muitas pessoas o amor tem esfriado, né? E nós temos notado isso, nós temos vivido isso no nosso dia a dia, né? Então nós precisamos estar bastante atentos. E ele diz aqui: então virá o fim. Precisamos ficar atento à palavra. E pelos acontecimentos nós estamos vendo que nós estamos vivendo realmente os últimos momentos. O 5º ponto da nossa lição: chamado ao arrependimento. Então Deus nos chama ao arrependimento, às nossas vidas. Aí o texto que traz para nós o tema da nossa lição nessa manhã: lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 5, né? O qual nós já trabalhamos essa questão. Mas Cristo é paciente, é amável e nos dá tempo para consideração. Ele nos conhece
e por isso nos trata segundo a sua misericórdia. Então a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Como pecador, nós precisamos sempre se arrepender, pois neste mundo estamos sujeitos ao pecado, né? Então nós pecamos por palavra, pecamos por ação, pecamos muitas vezes por obras, e nós precisamos sempre nos arrepender e pedir perdão a Deus. João Calvino, ele escreve nas Institutas, ele diz assim: depois de iniciado o arrependimento, precisamos dar-lhe continuidade durante a nossa vida toda e não abandoná-lo até a morte, se é que desejamos descansar com segurança em Cristo e nele permanecer. Então ele mostra que essa questão do arrependimento é importante, confessar diante do Senhor nosso Deus. Então nós estamos chegando agora nesse momento já ao final da nossa lição, e a gente quer agradecer a Deus e aos irmãos. Na próxima semana, Deus permitir, nós vamos trazer a nossa lição, falando também sobre a igreja de Esmirna, né, que é o nosso tema, e durante a semana você vai poder estar meditando sobre o texto sagrado. Qualquer dúvida, entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail. Eu quero dizer da gratidão a Deus de poder compartilhar a palavra com o irmão nesta manhã. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por esta hora, por esse momento. Abençoa cada irmão que está participando conosco, aonde está chegando, Senhor Deus, essa palavra. E que estas verdades de Deus permaneçam no coração de cada um. E que, em nome do Senhor Jesus, nós possamos vencer, Senhor Deus, toda essa dificuldade e estarmos fortalecidos no Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, cada pessoa, Pai, que nos ouve nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido e amado, obrigado, Deus o abençoe e até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.